boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre processo civil. E o objetivo de hoje é conversar um pouquinho sobre os termos, as expressões assistência judiciária gratuita, gratuidade de justiça e assistência jurídica integral, porque parece que existe ainda alguma confusão a respeito do conteúdo e da extensão de cada uma dessas expressões. Então, a Lei 1060 de 1950, ela disciplinava a assistência judiciária gratuita, né? E dizia que a assistência judiciária gratuita, ela é constituída pela isenção, ela implica a isenção da necessidade de recolher custas e de arcar com honorários sucumbenciais e periciais, né, de forma bastante sintética. Era isso. A Constituição de 1988, no artigo 5º, lá no inciso 74, disse que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. E com base nisso, muitos juízes condicionavam já no início, né, da demanda, logo após a propositura, condicionavam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação prévia de insuficiência de recursos, por meio de apresentação de olerites e de cópias da declaração do imposto de renda e tudo mais. A questão que se colocava é que a Lei 1060 de 1950 ela já dizia que havia uma presunção de veracidade sobre a alegação de pobreza na acepção jurídica do termo, né? Mas os juízes diziam que o texto da Constituição, lá no artigo 5º, inciso 74, era posterior e hierarquicamente superior, e que então era necessário respeitar essa determinação da Constituição de que supostamente era necessária a comprovação da insuficiência de recursos. Acontece que a gente conseguia já entender a extensão do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, quando a gente lia o artigo 134 também da Constituição Federal, que vai deixar muito claro que o Estado presta assistência jurídica integral por meio da Defensoria Pública. Então, veja, assistência jurídica integral era já desde o nascedouro da Constituição Federal muito diferente de assistência judiciária gratuita, porque assistência judiciária gratuita era isenção de custas, honorários periciais e sucumbenciais, lá na forma já do artigo 12, né, que implicava a suspensão da exigibilidade por um prazo de até 5 anos e tudo mais. Enquanto a assistência jurídica integral, ela era prestada já no nascedouro da Constituição por meio da Defensoria Pública, ou seja, o Estado precisa custear um advogado, inclusive para fins consultivos, para quem precisar, mas desde que essa pessoa comprove insuficiência de recursos. Então veja que o âmbito de abrangência da assistência jurídica integral, que é prestada por meio da Defensoria Pública, é muito diferente do âmbito de abrangência da assistência judiciária gratuita, que era regulada pela Lei 1060 de 1950, e que implicava simplesmente isenção do dever de recolher custos e de arcar com honorários periciais e sucumbenciais, em linhas bem gerais. O que acontece? O Código de Processo Civil de 2015, ele vai tratar do que a gente chamava de assistência judiciária gratuita nos artigos 98 a 102, sob a denominação gratuidade de justiça. E a mim parece que existe aí uma intenção bastante clara de tentar superar essa confusão terminológica que existia. Gratuidade de justiça é diferente de assistência jurídica integral. E aí o Código diz lá no artigo 99, no parágrafo 3º, que a afirmação de pobreza feita por pessoa física, ela é presumida verdadeira, e no parágrafo 2º diz que o juiz, ele somente pode indeferir a pretensão de concessão da gratuidade, dos benefícios da gratuidade de justiça, quando houver elementos que evidenciem a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão, e que, nesse caso, antes ele deve oportunizar a manifestação da parte interessada, inclusive para que possa eventualmente apresentar documentos. Então veja que a sistemática que é adotada por alguns magistrados de previamente simplesmente fazer referência à Constituição ou ao próprio artigo 99
para exigir a apresentação de documentos, ela não se sustenta na sistemática legal vigente, porque na realidade o magistrado, para solicitar a apresentação de documentos, ele precisa, inclusive em respeito àquilo que consta do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 489, parágrafo 1º do próprio Código de Processo Civil, que é o dever de fundamentação, ele precisa indicar quais são os elementos presentes nos autos que especificamente no caso concreto supostamente evidenciam aí uma falta dos requisitos ensejadores da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Veja, isenção de custas e de honorários sucumbenciais e periciais. É isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.